Ora bem, o que é que nós temos relativamente à dívida pública? Os dados para Cabo Verde do FMI, tirando estes aqui no gráfico, não se conseguem ver para variar no Data Mapper, não estão disponíveis depois de abril, portanto a última relatória de abril. Nós vemos que, em geral, o panorama de dívida é bastante elevado para diferentes economias e que o Covid veio agravar isso. A dívida pública de Cabo Verde, que não se consegue ver, o FMI situa para 2020 em 125% do PIB. Ora bem, olhando aqui até 2018, eram os últimos dados disponíveis, assim, em termos de evolução. Olhando para a evolução da dívida, a economia cabo-verdiana tem tido uma trajetória relativamente controlada. Houve aqui este período de aumento após a crise, mas o FMI estava até muito contente em abril com a economia cabo-verdiana e achava que a trajetória estava no bom caminho e aparentemente estará. O que é que acompanha esta situação de controle da dívida? O déficit público cabo-verdiano, bom, é déficit ainda, mas prevê-se, no fundo, aqui um certo controle, para não se manter em níveis muito altos. Nós fazemos projeções com dados concretos, não é? Aqui não temos dados, temos só a evolução, a linha é mais difícil de perceber exatamente qual é o valor, né, olhando para a linha. E depois temos uma coisa que tem sido relativamente positiva em África nos últimos tempos, e em Cabo Verde não é uma exceção, que é uma taxa de crescimento do PIB real bastante satisfatória e alta para estas economias, e mais uma vez a economia cabo-verdiana também se tem portado relativamente bem nesta matéria. Teve aqui um pequeno percalço, mas recuperou rapidamente, as tais recuperações em V costumam falar. Ora bem, a dívida em África, em geral na África subsaariana, tem estado a aumentar, estava a aumentar antes da crise Covid 2019, era até vista a determinada altura pelo FMI como a região com mais rápida acumulação de dívida. Vocês podem ver aqui estas barras relativas à África subsaariana, como a dívida de repente descreve aqui uma trajetória acumulativa nos últimos anos. Os casos mais alarmantes eram casos de países relativamente grandes, sei lá, Angola, Nigéria, estavam aqui, mas havia alguma heterogeneidade entre países, sendo difícil dizer que há um comportamento único para todas. Eu até diria que Cabo Verde é a exceção relativamente a isto. Ora bem, portanto, o que é que nós temos? Temos, sobretudo, países dependentes do petróleo, no sentido de que exportam petróleo, como alguns dos países mais afetados, e também os países do Grupo de Paris foram países mais afetados pela dívida. Os exportadores do petróleo, isto explica-se sobretudo pelo o facto da descida do preço do petróleo ter contribuído para o agravamento dos déficits, para a dificuldade, no fundo, de também pagar a dívida. O que houve em termos genéricos foi uma alteração na composição da dívida pública, mais voltada para os mercados agora, e essa alteração era preocupante na medida em que o custo da dívida aumentou o peso do serviço da dívida e tudo isto aumentou a vulnerabilidade deste conjunto de países muito interligados entre si. E, portanto, o FMI anunciava nas vésperas da crise Covid-19, isto eu retirei de um texto de 2019, que para manter constante o rácio da dívida sobre o PIB seria sempre necessário aumentar o saldo primário. Portanto, todas as economias, grosso modo, teriam que trabalhar em conseguir ter receitas superiores às suas despesas